Olá! No Contraponto de hoje vamos falar de algo com que convivemos todos os dias, que permeia nossas vidas e que nos permite saber o que se passa no mundo. Vamos falar da mídia brasileira, em especial da televisão e do jornal. Confira a nossa reportagem. As empresas jornalísticas justificam o conteúdo de seus produtos, dizendo que noticiam aquilo que o público quer ler e ver. Mas afinal, o que você quer? O que você costuma ver na TV e ler no jornal? Você acha que nós, jornalistas, estamos levando o melhor conteúdo para dentro da sua casa ou nós estamos perdendo o foco? O Jornal do Almoço, o único tempo que me dá é esse. Tu procura assistir então programas informativos? É, e também novela. É isso só. E o que tu acha da programação da TV? Tu acha que é uma programação de qualidade? Tu te sente bem informada quando tu assiste? Não, a gente tem a NET em casa, inclusive, né? Para poder ter mais canais, porque eu acredito que o que a gente abrange, que é a Globo, né? O que mais a gente assiste é pouco. Eu costumo assistir só o jornal, né? Que é o tempo que dá, e programa mais informativo, mas eu não tenho muito tempo também para assistir TV. E tu tá satisfeito com o que tu assiste na TV? Tu acha que tu te sente bem informado com o que as pessoas estão te passando? Não. Bom, em questão da informação, sim, embora às vezes a gente fique mais depressivo e triste com as coisas que são noticiadas do que satisfeito, né? E eu tenho, em relação a novelas e a programação da TV aberta normal, eu tenho uma visão totalmente contra, porque tudo é banalizado, tanto a questão do relacionamento de pai com filho, de família, tudo, questão de violência, é tudo muito banalizado. O Fantástico Jornal do Almoço, Jornal Nacional. Geralmente são programas jornalísticos de informação. Exatamente. E o que o senhor acha da qualidade das coisas que o senhor assiste? O senhor se sente bem informado quando assiste esses programas? Então, os jornais estão bem informados, bastante. Acredito que em quase todos os canais que a gente disponibiliza, dá muito entretenimento desnecessário, pouca informação para a população. Se você estiver disposto a zapear um pouco, ainda que seja na TV aberta, você encontra produtos de qualidade, programas de qualidade à disposição. Quanto ao jornal, eu particularmente tenho algumas restrições quanto a sensacionalismos, a manchetes que às vezes atropelam um pouquinho a técnica. Em julho deste ano, o Conselho Nacional de Comunicação do Brasil foi reativado depois de 5 anos parado, com o objetivo de debater um marco regulatório para as comunicações. Na Argentina, a Lei das Mídias quer acabar com o monopólio das empresas de comunicação. Regular o conteúdo e evitar o domínio dos grandes vai resolver o problema do conteúdo? Se for obedecido, com certeza melhora, né? Mas o problema é os interesses que tem por trás. Eu acredito que não consigo atingir esse objetivo. Com certeza, se tivesse, seria muito bom. Hoje em dia, eu acho que não tem mais horário para nada, assim, a TV está muito aberta, tu vê qualquer coisa, em qualquer lugar, por exemplo, novelas, eu acho que tem muita coisa que passa na novela que não deveria passar no horário, daí tu pensa, não, é à noite a novela, tudo bem, mas tu vai ver depois, num tempo, vale a pena ver de novo à tarde, passando as mesmas coisas. Eu acredito que está tudo muito liberado, eu acho que de repente uma regra seria legal. Daí a permitir um controle prévio daquilo que é publicado, voltar no tempo, né? Se admitir uma espécie de censura prévia. O que eu acho que tem que acontecer é uma repreensão maior, inclusive do Poder Judiciário, quando a notícia, quando a mídia é veiculada de uma maneira irresponsável. Então, que esse jornal que fez essa notícia escandalosa, ou midiática no sentido conotativo da palavra, não denotativo, que ela venha ser responsabilizada por isso. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos a jornalista e professora Rosana Cabral Zúculo e a historiadora e professora Paula Bolzan. Bem-vindas ao programa. Obrigada. Para iniciar, então, o nosso debate, eu vou largar uma questão para a professora Rosana. A gente pode falar numa crise de conteúdo e de qualidade dos meios de comunicação, especialmente da TV aberta e dos jornais? Olha, eu faria uma diferença aí entre conteúdo e qualidade técnica, né? Eu penso que a televisão, seja ela aberta, seja no cabo, hoje, prima pela qualidade técnica, até pela evolução dos próprios aparatos, né, tecnológicos, aí, cada vez mais acessível. E
penso que o conteúdo se perde em detrimento dessa velocidade que vem adquirindo essa produção. Eu acho que a crise não é só de conteúdo, é uma crise que passa por uma questão ética, de que televisão a gente está fazendo hoje, de que jornal a gente faz hoje, do que a gente está informando hoje, como a gente está informando hoje. Eu penso que passa por aí. Essa crise acho que esse conteúdo ético ele está muito importante porque me surpreende muito assistindo TV que as pessoas são todas iguais, o padrão da roupa é igual, assim, uma coisa bem explícita, né? As pessoas se vestem iguais, as pessoas que apresentam os programas, elas são muito parecidas entre si em vários canais, tu tem uma padronização enorme, tu tem uma padronização da linguagem, tu tem uma padronização do que tu vai informar e tu tem uma escolha cada vez maior para uma ideia de entretenimento, de que a informação tem que entreter. E isso fica, quer dizer assim, em que medida tu está informando, em que medida esse conteúdo que está sendo produzido, ele está muito mais voltado para esse entretenimento do que para realmente cumprir essa função ética, e cumprir essa função que é uma função social do jornalismo, que eu acho que é o elemento mais importante que funda a profissão. Quer dizer, assim, existe uma função social. Qual é a função social do jornalista? Não é dar ibope para a sua empresa. É formar opinião. Né? Uma delas trabalhar... a gente trabalha com uma informação social e com uma formação de opinião pública, do interesse público. A questão que me parece que hoje está muito vaga é, afinal, qual é o interesse público? De quem é esse interesse? Por onde permeia quem decide o que vai ou não vai ao ar? E nesse sentido, assim, eu penso que a informação que a gente tem hoje é muito pobre e muito superficial. Né? A gente não tem aprofundado, com raríssimas exceções, tu encontra matérias jornalísticas que efetivamente explicitem as causas das questões que estão sendo abordadas, dos acontecimentos, e uma banalização assim de questões muito graves, né? Onde simplesmente se pincela, se leva ao ar e passa como verdade, que eu acho que esse é o grande risco que a gente tem. Tudo que dá na mídia, tudo que é visível é considerado verdadeiro. Né? E em contrapartida, assim, o que não está, não tem esse status de verdade, mesmo que as pessoas estejam experienciando. E mesmo que seja verdade. Sim, porque aí a verdade é um elemento secundário. Bom, então, qual é a função? A função é ser uma empresa? Né? A função, então, esse informar cada vez está, vamos dizer assim, está sendo secundário em relação a essas outras demandas, que são demandas do mercado. Mas quer dizer, tu tem uma profissão completamente atrelada ao mercado, e aí o mercado não tem ética. Né? Essa troca do mercado, ela não se rege pela ética. O capitalismo, ele vai parar por uma questão ética. A gente corre o risco de entrar numa outra discussão do que é ética. Né? Eu prefiro trabalhar assim, a ética no sentido do interesse público. Sim. Né? Vamos restringir isso aí. No sentido desse interesse público. Né? Então, a gente está agora no momento de Natal. Né? A profusão de propagandas que tu tens, a profusão de matérias dizendo o que comprar para as outras pessoas. Né? Então, assim, o intervalo comercial já te diz o que comprar. E o programa informativo te informa de como comprar. Quer dizer, assim, será que precisa... Tu está formando o quê? Um consumidor, em última instância. Sim. Então, tu está dialogando o tempo inteiro com uma classe consumidora. Então, tu já não está dialogando com o público em geral. Tu está dialogando com aquele que consome. Bom, isso é um elemento que a gente começa a pensar. Né? Então, assim, quem está fora desse consumo, não faz parte, não está nesses interesses todos, né? Eu vejo com muita delicadeza isso, porque desde que as empresas jornalistas se tornam grandes empresas e as empresas com lucro, esses elementos do jornalismo, eles estão cada vez mais, o jornalista está cada vez mais cerceado e sofre cada vez mais pressões de diversas ordens, e que normalmente se fala assim, mas nós não temos censura. Nós não temos aquela censura que vivemos no período de 64. Aí no período do Getúlio e em todos os outros períodos, assim, a gente teve muito pouco períodos de censura. Mas tu tens esse elemento que eu acho que é a própria visão do jornalista eu acho que está formando e está,
vamos dizer assim, entrando em conflito de buscar entender essa realidade brasileira e a realidade do que passa na TV, porque eu acho que fica essas duas coisas que são distintas. Eu vejo isso de uma forma bem distinta. Vocês falaram interesse público, né? Mas e qual é o papel do público, então, nessa relação com a mídia? Porque tem a discussão, né, que as mídias produzem o que o público está a fim de ver, mas até que ponto, por exemplo, pegando o exemplo da violência, né? Jornais, por exemplo, justificam que eles trabalham muito com as categorias de violência porque é a primeira coisa que uma pessoa vai ler no jornal. Mas como é que vocês veem essa relação? Realmente é que as pessoas procuram ou elas, de certa forma, estão habituadas a ter isso na mídia e acabou que acostumou? Eu acho que isso volta um pouquinho à questão da Paula ali. Existe um atravessamento, né? A informação não é unilateral, ela não é produzida alheia ao que está acontecendo aqui. Então, nesse ponto, eu acho assim, o que aparece na mídia também é Brasil. O problema do o que aparece na mídia é que ela ganha proporções de totalidade, né? Um exemplo básico, assim, eu estava assistindo a Globo News, que aí tu vai segmentando os canais de jornalismo. Eu estava assistindo a Globo News e estava dando o temporal ontem, que pegou ali Chapecó, Florianópolis. Eu tenho uma amiga que foi para lá ontem, a outra viajou ontem. Aí tu fica preocupada, porque o que aconteceu numa determinada região da cidade aparece como se tivesse atingido toda a região, né? Então, o jornalismo trabalha com o inusitado, né? Aquela coisa que a gente está careca de saber. E que a gente ensina também na faculdade, né? Tudo aquilo que foge do comum, né? O grande risco que me parece de repente, a gente trabalha a parte pelo todo. E aí as coisas se complicam. Então, eu não sei se a questão do interesse público, a mídia começa a mudar no momento em que as pessoas se manifestam em relação àquilo que elas estão assistindo, àquilo que elas estão vendo, ou simplesmente desligando a televisão, procurando um outro canal. Aí vem as medições da audiência, né? Se a gente for entrar que existe um fascínio pela violência, parece que nós trabalhamos em cima do acontecimento e do acontecimento negativo. Isso aí é um histórico no jornalismo. Lamentável, mas né? Então, me parece assim que tudo isso que move o imaginário, mobiliza o imaginário das pessoas, é explorado, mas é explorado quase que automaticamente. Não necessariamente um jornalismo planejado. Como a única forma de proceder, como a única forma de informar, como só o que as pessoas estão procurando. E também tem vocês usam um termo, né, Rosana, replicar, né? Tem às vezes a mesma informação em diversos outros meios é sempre aquela mesma. Me lembro de um evento que foi a greve dos policiais na Bahia. Então, assim, eu acho que foi em torno de 180 pessoas foram assassinadas no final de semana de greve dos policiais. Mas em nenhum momento a identidade dessas pessoas foi revelada ou foi buscada, mas por que essas pessoas estão morrendo? Porque aí a gente vai realmente entender o que está por trás daquele drama, daquela trama. Como agora em São Paulo, só faz uma contagem de mortes. Mas que guerra é essa silenciosa que está acontecendo nesses locais? Então, assim, informa... Então, silenciosa. Não, informa, mas não compromete tanto. Né? Não investiga tanto. É o jornalismo que investiga, que vai, que busca, mas ele tá sempre numa superficialidade. Quer dizer, quais são os comprometimentos que não querem ser mostrados? Isso é uma pergunta muito importante. Né? Isso no âmbito da relação das grandes empresas jornalísticas com os políticos. Né? Porque o que não quer ser mostrado e, na mesma medida, o que é mostrado. E tem uma coisa assim... Quem mostra o quê? Tem uma coisa que a mídia apresenta os políticos completamente desvinculado do jornalismo ou da imprensa, da mídia. E a gente sabe que uma série de políticos são donos de meios de comunicação. E existe uma relação, em muitos momentos, até diríamos promíscua, né? Que foi levantado, que deveria ter virado uma CPI, mas que misteriosamente foi silenciada, do comprometimento do senhor Carlinhos Cachoeira, né? Com grupos de poder muito importantes do Centro-Oeste. Mas parece que não aconteceu nada nesse momento. Então, assim,
ao mesmo tempo, a mídia constantemente está dizendo, os políticos são uma coisa, a imprensa é livre é outra. Mas se a gente for procurar quem são os donos da imprensa, a gente vai ter uma relação muito próxima. Se a gente for procurar historicamente, política e imprensa sempre tiveram juntos. Tanto que existem empresas jornalísticas no Brasil por causa dessa associação. Sim. E são grupos pequenos, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo e em seguida continuamos falando mais sobre a mídia no Brasil. Já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos de volta, o assunto do contraponto de hoje é a mídia brasileira. Bom, no bloco anterior nós falávamos a respeito da ligação histórica no Brasil entre mídia e política, né? Eu trago outra questão para vocês, até foi citada na matéria, que é a respeito de marcos regulatórios. A Argentina, por exemplo, está instituindo um marco regulatório que vai regular as concessões de televisão, né? E também o conteúdo. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Seria interessante ter uma medida dessas no Brasil? Assim, só retomando, assim, todas as questões que ligam com algum tipo de regulação, né? Quando houve, até foi uma proposta do Marcos Rolim, na época que era deputado, e hoje ele é um sociólogo, professor, eu não me lembro agora a universidade que ele dá aula, mas que se falava de uma regulação dos horários em que é permitido, né, até 12 anos, determinado, uma regulação em termos da idade, o que é adequado para determinada idade. A primeira coisa que se disse na grande mídia é: a censura está voltando, nós precisamos nos prevenir da censura. Então, assim, no período de redemocratização, eu vejo uma grande... se usa muito esse medo da censura para se não ter nenhuma responsabilidade com o que se veicula. E aí, assim, tu diz assim, aquele monstro da censura. Bom, vamos olhar o que foi o período da imprensa em 64, que é o período da ditadura militar. A gente vê que a gente vai olhar os grupos, e esses grupos se tornam grandes empresas naquele momento. E esses grupos são financiados pelo governo, sim. E se tu fores ver, a maioria dos jornalistas não esteve perseguida. Muitos jornalistas foram censores também, fizeram concursos para ser censores. Então, houve uma grande mídia que esteve ao lado do Estado, que esteve junto com o Estado, criando a ideia de um milagre econômico, que não existia pobreza no Brasil. E teve uma outra mídia que tentava se manifestar, mas que era minoria, sim. Bom, então, naquele momento, teve uma grande mídia que se beneficiou muito da censura. Se a gente for ver, lá no período de Getúlio Vargas, o fenômeno do Assis Chateaubriand só está associado a um governo ditatorial, dos diários associados. Então, você não vê isso de uma forma distinta. E cria uma questão para nós pensarmos. Então, a mídia também floresce durante as ditaduras.
né? Agora, assim, pensar um marco regulatório, eu vejo isso de uma forma que é um elemento muito importante, porque de outra forma a gente acaba não discutindo essas questões, por exemplo, que tu nos coloca aqui, que é um local, né? Nós estamos aqui isolados, conversando numa TV com um determinado alcance, mas não está, vamos dizer, apropriados pelo público em geral. Então, assim, também tem que ser regulado. E numa democracia as coisas são reguladas. Numa democracia não é que todo mundo pode. Não é que tudo pode por todo mundo. É pelo contrário, todo mundo tem que ter noção, as pessoas têm que ter noção e se apropriar das regras. E propor as regras. Não é viver sem regras. Eu acho que essa tentativa de instituir um marco vem lá da Constituição, quando se previu a criação do Conselho Nacional de Comunicação, né? E que até agora está capenga, porque é uma briga quando chega a hora de quem vai representar quem. Os donos os donos das mídias, das empresas de comunicação, se recusam a discutir suas questões internas onde tenha uma participação heterogênea, múltipla. Democrática? Porque, sim, né? Vai colocar em xeque muita coisa. E eu acho que essa questão de estabelecer, que é uma prática fora do Brasil, os horários, na Europa é muito rígido o horário que criança assiste, o que assiste, que horas assiste. Né? E aqui é uma coisa, a gente viu até na própria matéria, o público tem uma crítica do que está sendo veiculado, da inconveniência de determinados assuntos passarem em horário que as crianças estão na frente da televisão. Né? E isso aí eu penso que tem uma questão, eu lembro sempre do francês, aquele de Maio de 68, que ele dizia que o imaginário brasileiro é pautado pela televisão. Um deslumbramento, né? Então, a televisão brasileira, a produção brasileira, tecnicamente é excelente, se a gente for comparar com o que a gente vê por aí. No exterior, inclusive, pela qualidade técnica, eu acho que se a gente sai um pouquinho da questão jornalística, da capacidade de dramaturgia, né? A nossa dramaturgia é muito boa, só que ela invade as casas a qualquer momento. Então, se a gente pensar assim, nós temos uma sociedade absolutamente desprotegida, eu acho que essa seria a expressão, desprotegida de regras, né? Não existem regras, então as coisas são mostradas conforme a conveniência de quem não se sabe quem. Né? Numa empresa, né? Eu acho que esse também é um elemento. Assim. A questão empresarial pesa, né? Eu me lembro assim quando se cria o Correio do Povo e que inicialmente eles diziam assim, um órgão do comércio. Aí logo o Caldas Júnior percebe, mas se eu sou um órgão do comércio, você é a voz do comércio, eu não quero ser a voz do comércio, eu sou a voz popular. Voz do povo. Eu sou a voz do povo. Então, a própria mídia se auto-intitula a voz do povo. Quer dizer, o povo, na verdade, não tem esta voz, né? Não vê ali necessariamente o seu porta-voz, mas ela vai se construindo como porta-voz e ela não pode mais ser percebida, e ela vai ser percebida em alguma medida como isso, mas muito mais uma relação, não de falar o que se quer, mas também de estar construindo sempre, propondo sempre o que deve se querer. Esse é um limite, é uma construção cultural que impõe e diz que dispõe daquela possibilidade de falar. Eu te dou a voz de falar, mas isso está muito intrincado, essa construção. Ela não dá a voz, ela indica, ela pauta. Ela organiza. Né? Na realidade, a mídia organiza. E é um posicionamento político. E é aceita. Claro. Essa organização é aceita. E penso que sabe, Paula, que hoje eu não vejo assim, a gente passou por um período muito crítico em relação à produção televisiva, principalmente, e em relação à produção global. Mas eu vejo hoje assim, que existem atravessamentos muito interessantes a respeito disso, que emerge do social, né? Não é uma coisa estanque, dicotômica. A gente está, vamos dizer, num entreveiro muito complexo, né? A gente tem relações bastante complexas aí
e que vai pautando também o tipo de notícia que é dada. O que me parece que não ocorre é que as questões cruciais, as questões decisórias que podem ser estabilizar ou desestabilizar determinados grupos, jamais será pautada, não pela mídia. Né? Concordo contigo dessas emergências, Rosana, mas ao mesmo tempo me parece que há uma necessidade de ter olhos para ver. As pessoas, tu forma grupos novos de jornalistas e eu vejo às vezes grupos novos extremamente conformados com as coisas como estão. Enquanto outros grupos mais ligados a essas questões sociais estão conseguindo emergir, estão conseguindo mostrar alguns elementos. Eu acho que as mídias sociais, né? É que eu acho que aí a gente entra num outro assunto que é uma certa acomodação atual dessa juventude. Isso não é privilégio de quem está formando em jornalismo, né? Não. O fato de... Mas eu acho que aí tem um outro elemento, que é do mercado, de dizer que tudo que é jovem é bom. Que o jovem é revolucionário, que o jovem é transformador, que o jovem tem energia, é só o jovem que vai transformar. Quer dizer, eu brinco, mas um peão também é dinâmico, né? E ele fica dando voltas, círculos concêntricos e não sai do mesmo lugar. Então, a juventude é um elemento muito importante, mas a reflexão, a crítica, tu não vai conseguir nos meios de comunicação. Tu precisa de uma sociedade leitora, não de uma sociedade telespectadora. E aí a gente volta para outro ponto que a gente sempre fala aqui no Contraponto, que é a educação, né? A educação permeia todas as bases de discussão. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo, tem o seu. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Contraponto. Estão conosco a jornalista e professora Rosana Cabral Zúculo e a historiadora e professora Paula Bolzan. Bom, falando agora sobre a mídia, principalmente nos voltando para a televisão, mas agora voltando um pouquinho para o jornal também, além da televisão, qual é o papel desses dois meios que vocês percebem que eles desempenham na sociedade atualmente, mas que papel talvez eles deveriam desempenhar? Eu penso que, independente da direção, eles são sempre mobilizadores, né? Televisão mobiliza, e acho que mobiliza muito mais que jornal, porque se a gente pega jornal enquanto aquele veículo capaz de formar opinião, e ele vai trabalhar com um público letrado,
né? A televisão, nesse sentido, ela permeia muito mais a sociedade, até como dispositivo. E está mais atual, tecnologicamente, ela tem mais condições, né, de fazer esse percurso mobilizador. E eu penso que a gente corre o risco aqui de cair assim na utopia, né? Afinal, o que a televisão deveria fazer? Eu penso assim, o que a televisão pode fazer? Eu penso que a televisão tem um papel muito importante, e a gente estava discutindo antes aqui a questão da educação. Ela educa, né? Ela pode não ter um projeto definido de educação, mas ela tem formas de aprendizagem. Pela imagem, pelo que ela veicula, pelo que ela faz circular nos contextos familiares, nas casas das pessoas, as coisas se reproduzem, a gente incorpora muita coisa da televisão inconscientemente, automaticamente tu reproduz algumas questões que passaram na televisão e se tornaram senso comum, vieram para o senso comum. Então eu penso que nesse sentido ela tem um papel assim imprescindível de ser regulado, de ser olhado com mais criticidade, de ser visto com maior, eu não vou dizer, não é fiscalizar, mas com maior cuidado em cima do que se produz e de como e em que horário se veicula. Eu penso que isso aí hoje é um ponto chave, assim. E sempre que a gente fala em televisão, a gente vê o quê? O que a gente vai falar? Que redes a gente tem acesso, né? Não, se tu pega a população em geral, vai para o canal aberto, porque todo mundo tem sua televisão em casa. Ou a grande maioria da população trabalhadora tem a sua televisão em casa. Então, o que ela recebe? Que tipo de informação ela recebe? O que ela gosta de assistir? O que ela é levada a assistir? Porque televisão induz. Condicionada a assistir? Não diria condicionada, eu diria induzida mesmo, porque o condicionamento é uma coisa muito... Eu acho que o receptor escapa um pouco do condicionamento hoje, sabe? Mas é o que ele incorpora sem se dar conta. Isso sim. Em termos de prática social, em termos de reivindicação social, em termos de forma de consumir, porque a televisão, se a gente pega a programação em geral, é merchandising pura. Por excelência, é um grande comercial com intervalos de entretenimento para te manter assistindo comerciais. Né? Eu acho que esse é o primeiro olhar. A televisão é o quê? Produtor de consumidores. Né? Isso. Eu me lembro de um filme, agora talvez fosse de Volta para o Futuro, mas o Encantamento, na década de 50, de um senhor que vendia, sei lá, tijolos, e ele não precisaria mais passar nas ruas e dizer que ele tinha tijolos. Mas faria uma propaganda e as pessoas então iriam à empresa dele, né? A gente perde um pouco esse fio, né? Do contexto histórico, do contexto histórico da TV, né? Então, assim, parece uma brincadeira, mas quando tu olha como realmente é, né? E assim, do que a gente vai se pautar? Todos os programas de entretenimento, eles estão tem um nome específico isso na publicidade, mas um merchandising dentro do... Então, tu estás assistindo... qualquer programação, aí estão tomando uma bebida e tá a marca da bebida. Vai no Banco Itaú, vai no Bradesco. Isso. Tu usa um creme e aí aparece o nome do creme. E ainda a personagem diz, que creme maravilhoso este que comprei, não sei, né? Então, assim, é o comercial que está invadindo o entretenimento? Não, eu acho que assim, o entretenimento é que ele tá abrindo muito essa porta para esse senhor. Né, mas assim, essa subserviência não pode ser absoluta, não pode ser extremada. Porque senão não vai ter qual é a função social. Tem que ter uma função social. Está chegando à casa de todo mundo, tem essa influência forte que a gente sabe que tem. Então não é um lugar qualquer, não é para dizer qualquer coisa. E se os profissionais dessa área não sentam para discutir e se regularem, se autorregularem, ver o que é adequado, o que não é. Porque tem coisas adequadas e coisas inadequadas. Não é censura, mas até o que nós consideramos inadequado ou uma melhoria na qualidade, que não seja só a técnica, né? Porque as pessoas hoje olham, vê os detalhes, né? Tu olha a televisão e tu vê os detalhes na pele da apresentadora. Tá, mas isso é técnico.
e qual é a melhoria das informações e qual é a melhoria e o que isso nós estamos vendo a televisão como algo que está nos auxiliando, como um canal de reivindicação, a gente está chegando até lá, né? Qual é essa relação? Então, assim, me parece que ela não está encastelada, ela não pode se mostrar como encastelada. As pessoas cada vez mais têm que desconstruir um pouco essa ideia de que é neutra, que a informação é neutra, que há uma imparcialidade, se tenta uma imparcialidade, mas ela não é neutra em nenhum momento. No momento que ela já seleciona, se a gente só pegar assim, a seleção de informações, só a forma como ela está selecionada, só como está construída aquela grade, os filtros estão ali. Quer dizer, então você assiste uma série de questões que são prementes, que são muito importantes para a sociedade brasileira, termina assistindo um urso panda que comeu alguma coisa, nos sensibiliza, a gente chora e só lembra do urso panda no encerramento do jornal. Perdeu os outros elementos que estão mostrados ali, mas que de alguma forma isso eu acho que é uma questão, eles estão encobertos por um véu. Então, eu acho que essa superfície não é só na televisão, a gente vê isso também nas reportagens de jornais. Ah, sim. Aí tem uma reportagem chamada reportagem investigativa ou reportagem do dia, e você a 0 hora mesmo, traz 2 páginas de reportagem. Aí tu quer a continuação da história, ou pelo menos a contextualização dos fatos, vira a página, ela já acabou. Então a gente está vendo assim, ó, no jornal impresso, essa ideia de que se usa muito infográfico para explicar visualmente, colorido, e está se perdendo em profundidade de conteúdo. Isso é muito complicado. Como diz um autor chamado Baitello, né, a sociedade ela é intensamente retiniana e televisual, né? Então a gente trabalha muito com a questão das imagens. Mas infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu acho que fica levantar um pouco essa reflexão a respeito da mídia, né, principalmente a televisão e o jornal, que atingem grande parte da população. Inclusive dados do IBGE trazem que a televisão está em 98% dos lares brasileiros. E cerca de 96% tem uma geladeira, por exemplo, né? Então, eu acho que... Como 100% deve ter rádio, né? Não se falou em rádio aqui, mas... A rádio fica nos 98% também, segundo o IBGE. Mas como a professora Paula falou, eu acho que isso, ela influencia, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né? Agradeço muito a presença de vocês. Nada. O Contraponto fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie por e-mail tv.unifra@unifra.br. Você também pode assistir a nossa programação no YouTube, no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!